Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, no último parágrafo do item 53. Vamos lá? Agora sim, eu acho que é agora, não é possível. Como se diz lá no Paraguai, agora sim cheira a. Vamos lá. Alors. Bom, gente, deixa eu terminar isso aqui. Terminamos a Revista Espírita de 1800. Tá. Terminamos a Revista Espírita de 1866, que eu coloquei aqui já. Que foi, deixa-me ver, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo Independente, abril de 1866. Ficamos de finalizar esse item, sobrou só este parágrafo. Ok? Vamos lá? Está visível aí para vocês na tela? Tá, sim. Merci. Mas, como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se é resultado de uma opinião individual? Nós conversamos muito sobre os princípios. Foi com a Marizinha da última vez, não é isso, gente? Eu acho que foi com a Marizinha, porque ou sei não me lembro mais quem foi. Acho que foi com a Marizinha, porque o Antônio falou, Zélia, dos princípios, eu estava falando que puxei os princípios, aí eu não sei mais quem foi, não. Não sei, pode ter sido eu que terminei a revista e não me lembro mais. Mas quem tiver a agenda aí, verifica, por favor. Não sei mais, não. Mas falamos muito sobre princípios. E o último parágrafo, justamente está tentando finalizar isso que havíamos conversado anteriormente. Então, quem se lembra o que é princípio? A estrutura, as verdades fundamentais que a doutrina recebeu da espiritualidade, e verdades fundamentais, porque são leis da natureza, por isso ela veio para ficar conosco, não é da cabeça de um homem. Basicamente é isso, né? O enunciado dessas verdades. A gente pode usar a palavra verdade aqui sem ter medo, viu? Porque isso não entra em contradição com o que Kardec reconheceu, e nós todos sabemos, que o Espiritismo não é a última verdade, a palavra final, isso é outro aspecto, até mesmo porque nosso universo é amplo, mas aqui nós temos... E é muito interessante essa questão do princípio. Eu sou muito crítico em relação a isso, porque eu participo de alguns estudos, venho participando toda a minha vida, e as pessoas tendem... Desculpa, Isélia, você me estender um pouquinho, porque já que nós estamos fechando o capítulo, e depois vocês concordem ou discordem em mim, à vontade, porque a visão que eu tenho hoje de estudo da doutrina constante, permanente, porque, graças a Deus, esse pecado eu não cometi. Desde que eu conheci a doutrina, não foi por intermédio, eu diria assim, quase que de ninguém, né? Foi um negócio meio... E eu já me debrucei sobre ela. Quando eu falo doutrina, eu estou falando em Kardec. Mas questão de enfatizar isso. Tive a felicidade de, logo em seguida, conhecer o Culano Pires, e ele é a segunda via. Porque, para mim, não existe um exegeta, um intérprete de Kardec ou da doutrina melhor que Herculano, depois do próprio Kardec. Tem muita gente boa aí, mas para mim ele é. E eu sempre tive essa... E a doutrina, a gente só tem assim, um mínimo de luz sobre ela no que diz respeito à nossa intelectualidade e capacidade de conhecimento, vendo ela nessa via de princípios. Porque é o princípio que nós não podemos entrar muito. O próprio Kardec, quantas perguntas foram ditas para ele? Não, para por aí, porque não vai adiante, que você não vai se estrepar. Os espíritos superiores, eles não usavam essa linguagem, mas
Só faltava dizer isso, né? Mas o Kardec insistia e fazia, porque isso é para que nós nos entendamos isso. E as pessoas ficam fazendo muita coisa, muita deduções, muito aprofundamento além disso, e termina sendo objeto de confusão. E foi isso que aconteceu no movimento espírita. Não sei se eu me fiz entender, mas essa é a minha Bom, eu resposta. coloquei os 5 princípios básicos, vocês estão vendo aí no chat? Enquanto Não, o Antônio estava falando, no não. chat do Zoom, no chat. Estão Ah, vendo? tá, sim. 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 Pronto. Uhum. Bom, então, acho que vou fazer, não sei por quê, eu vou revisar rapidamente esses 53, já que existem alguns probleminhas em relação a isso. Nós estamos falando sobre a dupla corrente de ideias, no que se refere ao espiritismo, e como vocês estão vendo aqui, está visível a tela? Tá. Então, Tá. a dupla corrente de ideias, uma dirigindo-se da extremidade para o centro, outras encaminhando-se do centro para a periferia. Assim, a doutrina avançou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes, das quais se originou. Os sistemas divergentes, pouco a pouco, ruíram por permanecerem isolados frente à ascendência de opiniões da maioria, pois não encontraram repercussão simpática. A partir de então, estabeleceu-se uma comunhão de pensamentos entre os diferentes centros parciais. E como falam a mesma linguagem espiritual, compreende-se e estimam-se de um extremo ao outro do mundo. Os espíritas se sentiram fortalecidos, lutaram com mais coragem, caminharam com passos firmes, desde que não se viram isolados e perceberam um ponto de apoio, um laço unindo-os em grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas já não pareciam fatos estranhos, nem anormais ou contraditórios, pois puderam associá-los com as leis gerais da harmonia, observando de uma só vez a totalidade do edifício e vendo, nesse conjunto, um objetivo grandioso e humanitário. Então, aí ele vem aqui, como foi indicado no item, na nota que vimos na Revista Espírita, abril de 1866, que havíamos comentado sobre o espiritismo independente e o espiritismo sem os espíritos. Foi bem comentado isso. Foi bem comentado. Mas, agora, como o Antônio estava se referindo aos princípios, e nós estamos aqui falando sobre a dupla corrente de ideias, e foi mais fácil porque eles, ou naquela época, os centros espíritas, já estavam falando o mesmo idioma. Por quê? Justamente porque estavam baseados nesses princípios. E como quando eles se deram conta que não estavam, assim, peraí, não está acontecendo só aqui no centro, né? Está acontecendo em várias partes do mundo. Aí não se sentiram sós, não se sentiram sozinhos. Achei muito bonito e interessante. Imagine quando você está estudando, de repente está ocorrendo algo no centro, no estudo, e pensa, poxa, mas será que está acontecendo só aqui? E, de repente, esses grupos se deram conta que estavam existindo em outras partes do mundo. E aí sim, eles se sentiram mais seguros, como foi dito aqui. E houve puderam associá-los com as leis gerais da harmonia, observando de uma só vez a totalidade do edifício
e vendo nesse conjunto um objetivo grandioso e humanitário. Aqui, um laço unindo-os em grande família. É muito bonito essa parte. No dia que chegarmos realmente a este ponto aqui, vai ser bem interessante. Finalizando e podemos comentar sobre esse item. Mas, como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se é resultado de uma opinião individual? Como os grupos isolados não podiam saber o que se dizia fora deles, foi necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de depuração das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. Quer dizer, ele está se referindo à Sociedade Espírita de Paris, parisiense. Olha só, gente, neste item 41, ele indica o espiritismo independente. Não, aqui. Desculpa. Aqui. Não é esse não, estou fazendo confusão. Vou ler o 41. Este é o objetivo das nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado desta depuração. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios. Olha aí. Depois de haverem recebido a consagração de todos os exames, pois somente eles podem outorgar força de lei e permitir afirmações. Por essa razão, não preconizamos leviamente nenhuma teoria, e é por isso que a doutrina, em sendo consequência do ensino geral, não representa o resultado de um sistema pré-concebido. É isso que lhe dá força e assegura seu futuro. Nota de Allan Kardec. Bueno, alguém gostaria de comentar sobre isso? Eu estou achando, não sei porquê, eu acho que a Terezinha está querendo comentar sobre isso aqui. É verdade, Tá acertou. vendo? Eu Eu sempre penso nesse aspecto, né? No tempo de Kardec, os grupos não se conheciam, né? Os grupos de todas as partes do mundo, eles não se conheciam, então não sabiam que um estava escrevendo, o que o outro estava escrevendo, o que estava acontecendo no grupo, o que estava acontecendo no outro. Então, eles mandavam para Allan Kardec e ele que fazia toda essa depuração, como ele chama, né? Eu acho, isso aqui é uma coisa que eu fico encucando. Hoje, eu acho que esse tipo de constatação não vai dar mais, porque com as redes sociais, com os meios de comunicação, todo mundo sabe tudo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Um escreve uma coisa lá, do outro lado do mundo já cai na internet, já fica aberto para o público. Eu acho difícil hoje haver, né, se houver novas revelações dos espíritos, alguma coisa, ser dentro desse processo que Kardec usou, porque no tempo dele era bem restrito, era só através de correspondência mesmo, né? Hoje não, hoje está tudo muito aberto, instantâneo, né? Instantâneo. Eu não sei, eu fico pensando nisso. Se hoje houver, né, novos ensinamentos dos espíritos, como é que vai ser? Como é que nós vamos ter essa comprovação? É isso que eu fico pensando. O que vocês acham? Eu acho que vai ser dessa forma que estava existindo, vai ser geral. Vai Como assim, aparecer. geral? Por exemplo, quando eles estavam, nessa época, estavam em vários centros, em várias partes do mundo, que eles não sabiam, transmitindo um determinado ensinamento. Então, se for assim, vocês se lembram como ocorreu com o corona? Foi no mundo todo.
Então, e todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo. Existia, mas vai ser ao mesmo tempo, vamos receber sim o que você está dizendo. Eu acho que vai ser muito fácil. Já pensou? Ai, não Graças a sei, eu Deus. acho, Eu acho, se eu tiver acho que vai ter que ter um outro processo de Não, comprovação. fácil que eu não estou Porque, te vamos dizendo. supor, chega uma comunicação revelando ali alguma coisa nova, alguma coisa, né? É, aí chega de outro lugar. Como é que eu vou saber que os dois já não conhecia a ideia do outro grupo? Como é que a gente vai saber com as redes sociais, com a internet, com tudo isso que está aí? Como é que... Porque Kardec tinha certeza que um grupo não sabia o que vinha do outro. Eles não sabiam. Não sabia. Ele que ficava lá, ele que recebia tudo. E, Hoje, como é que vai ser? e graças à revista Espírita, houve essa também. Ele foi, É, ele foi tendo vamos dizer, esses temas abordados ali e recebia justamente essas respostas, que foi, como ele disse, que é um laboratório. Ele tem dizendo, eu não posso te afirmar, mas o que eu vejo que vai ser global. E o que eu acho interessante é que já temos pesquisadores. Então, o que eu vou fazer? Eu faço assim, quando eu encontro lá alguma coisa errada, assim, o Lucas, o negócio está feio aqui, viu? Aqui tá faltando alguma coisa. Então, vamos procurar, eu acho que vamos nos procurar essas pessoas e vamos também então, nos unir. essas pessoas que serão opiniões pessoais. Não Serão é opção não é pessoais? comprovação universal, são opiniões pessoais. Não, O haverá. Kardec falar. Quando É, vem uma informação de uma única pessoa, é opinião pessoal, não é verdade comprovada. procuraremos essas pessoas para termos a conclusão, nós mesmos. E será que o mundo Tá espiritual, bom. por exemplo, Terezinha, às vezes nós estamos num centro e de repente, como você mesma falou, eu acho que foi você, não sei, não me recordo, numa oração, numa prece, sem querer, querendo, o espírito faz uma prece. E por que não eles não vão se comunicar dando o que eles estão pensando, dizendo o que eles estão pensando sobre justamente o que está ocorrendo? Se às vezes nós estamos sós ou o que está ocorrendo, eles se aparecem, fica muito mais fácil para quem tem a mediunidade, vamos ver, vidente. Tem pessoa que é vidente. E ele vai, aparece esse ser e diz o que a pessoa tem que fazer. Ele disse. Então, é opinião pessoal da Zélia, não é comprovação universal que Kardec fazia. É opinião pessoal. Dele, que você está dizendo, mas quando chegou até aqui, não foi mais pessoal. Porque Não, estou falando esse exemplo que você deu. Um espírito se comunica no centro e fala lá alguma coisa. É uma opinião pessoal do espírito, não é? Não tem a comprovação universal que Kardec fazia. Bom, então vamos deixar Bom, quando isso Vamos ocorrer. deixar para lá. posso, Vai, posso, Eu acho, posso Não, dar minha não, não opinião vamos deixar também? para lá, eu não. acho, eu acho que cada opinião, eu acho que essa opinião assim vai ser entre nós mesmos. Se tem Antônio, tem Antônio que está nos Estados Unidos agora, ele falou, olha, o que eu acho desse negócio de princípios, ele disse. Aí eu fui e retornei. Aí o Edilson está lá procurando lá nas coisas dele. A Terezinha está dando a sua opinião. Cada um vai dar. Não é possível que não vai ser entre nós, que estamos em países diferentes, que os espíritos não vão dar uma ajudinha? Zélia, Oi. eu entendi o que a Terezinha falou no sentido de Kardec, na época, ele mandava as perguntas para milhares de centros, recebia as respostas, e naquela época ele conferia tudo e o que estava consoante em todas as respostas começava a fazer parte da doutrina. As que estavam distoantes, ele não... A Terezinha comentou o seguinte, hoje, com a internet, com a velocidade, é mais fácil as pessoas burlarem essas respostas, é nesse sentido. Então, qual vai ser o método que vai ser aplicado para a gente chegar a novos princípios da doutrina? A gente vai descobrir com o tempo. Não sei como um vai ser, método, mas eu eu acredito, concordo com a Terezinha, sim. vai aparecer o método, com certeza. Ô, Na hora da pessoal, necessidade. Fala, Antônio.
Pessoal, o que nós estamos falando aqui é de importância tão fundamental que a gente não pode deixar para lá, Tereza. Isso faz parte do nosso estudo. Nós estamos estudando hoje de uma maneira aberta, livre, sem imposição, nem consideração de qualquer espécie sobre fulano, cicrano, beltrano, A, B ou C. Nós estamos estudando uma doutrina que, felizmente, eu não sei até que ponto vocês podem entender o que eu vou dizer agora. No meu entendimento, por exemplo, existe aí a notícia, através de obras, várias já, de que a doutrina foi adulterada em 2 das suas obras fundamentais, que são 5. Quais são essas obras? A Gênesis, que nós estamos dando aqui agora, e o céu e o inferno. Aí, para não querer ser o dono da verdade nem da razão, eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui de nós 6 tem dúvida de que isso aconteceu? Não, não tenho, não. Eu não tenho pelos estudos, as pesquisas que foram feitas, pesquisas sérias, né? Primeiro lá da Simone Privato, que foi um trabalho seríssimo que ela fez, de documentação mesmo, né? E também agora, Certo. através do Lucas Sampaio, também é documentado, né? Uma coisa documentada. Então, eu não tenho dúvida, não. E antes já haviam 1800 percebido isso. Ou, desculpa. Isso. Ah, não, E essa antes já notícia. haviam percebido isso, não foi só com a Simone. Já haviam percebido bem antes da Simone, de outros, até você sabe, com a Cristina e todas as outras pessoas. Zélia, não é nem percebido. Um dos grandes pioneiros da doutrina, quando eu falo em pioneiros da doutrina, estou falando em quem? Eu estou falando em Leon Denis, eu estou falando em Gabriel Delany, eu estou falando em Henri Sauce, que é Henri Sauce, né? Ele que Sauce. percebeu, né? é o biógrafo primeiro de Kardec, Uhum. falando de Flammarion. Ele foi o primeiro a perceber, né? Essas são da própria viúva e tal. Em 1884, o Henri Sauce publicou, depois de, acidentalmente, numa conversa com um certo senhor lá, ligado a Rusteng, aquele negócio tudo, descobriu a adulteração da Gênesis. E ele escreveu um artigo famoso, cujo título chama-se A Infâmia. Isso. 1884, gente. Kardec tinha acabado não, porque 69, mas não é tão distante. Mas foi a notícia assim, mas é radical. Mas já havia naquela época, por exemplo, aquele cidadão lá, que eu esqueço o nome dele agora, que tinha a única Gênesis que não era adulterada, lá da Espanha, que é o Kardec espanhol, como é o nome? Colavida. Calculou a vida. Essa disseminação de que teria havido problema e adulteração na doutrina era coisa já corrente. Uhum. Estamos aqui quase 2 séculos depois disso, certo? Então, eu repito a pergunta. Terezinha disse que não. Alguém mais teria, Celeste, o próprio Edilson, de que isso é fato? De que isso aconteceu de verdade? Antônio, isso é Gente, fato, cadê Edilson? aconteceu de verdade. Cadê Edilson? Tá, então- Edilson, cadê tu? Edilson está sumido. Tá sumido. Apareceu. Apareceu. É isso. Para início de conversa, para me seguir adiante nesse raciocínio meu, eu tenho, porque vocês mexeram no vespeiro, vamos dizer assim. Vamos. Vocês mexeram no vespeiro, mas vocês mexeram no vespeiro de uma forma assim meio difícil de seguir a linha de raciocínio, por exemplo, quando vocês falam nessa. Tá. Então, vamos lá. Se ninguém tem dúvida, mas se alguém tem dúvida, se não ler essas obras, não vai tirar essa dúvida. Não vai Não poder. vai. Não vai. As obras da Simone, não só essa. A Bocaux de Lumière lá, que é Le Beaucoup de Lumière. Bocaux de Lumière da amiga, Aqui. viveu a vida inteira com a família, acompanhou a viúva até o momento da morte dela. Não, o nome dela é Mrs. Beth Fropo. Betty Fropo. Essa obra foi traduzida. Fropo. Aqui. Se não lê, Mrs. Fropo, isso, muita luz. Se não lê esse artigo, se não lê tanta
que já tem aí, ele não vai, não E se vai. pode baixar isso, viu, Estou gente? Para dizendo porque eu PDF, li. viu? Baixando para o PDF, tem tudo isso Isso. na internet. Eu tenho tudo 6L. Eu estou dizendo porque eu li e eu já era. Você tem, mas os outros não têm, né? Aí eu falo, oxe, Como é que é? e você, Não, você os está outros falando para não todo têm. mundo, claro, claro. Não, é que eu tô seguindo o raciocínio, eu te cortei, mas É, você cortou. é. Mas é verdade, tudo está aí na nossa mão. Não tem mais dificuldade. Mas eu já tinha no meu íntimo, na minha própria, toda uma convicção de que realmente existia e essa coisa, e eu já andava atrás disso. E eu tinha até uma angústia muito grande. Então, não há isso. Bom, nós Bom, estamos aqui agora no período que se inspira no Japão, lá do outro lado do mundo, se sabe, é isso que foi falado aqui. Qual que era a nossa internet, a internet do mundo na época de Kardec? A sua correspondência e a Era a mediunidade, né? Revista Espírita, A revista por aí Espírita. vai. E não foi, o Kardec não fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Inclusive, não tinha condições financeiras para isso. Isso está tudo na revista, viu, gente? Eu não estou falando nada aqui da minha cabeça. Eu já li essa revistinha espírita algumas vezes, todas. Não foi só uma vez, não, tá? Tá tudo lá. Vai lendo devagarzinho e tal, vai descobrindo tudo isso. Ele não foi da cabeça dele. E não. a mesma coisa a revista. A espiritualidade conduziu Kardec nesses trabalhos. Não fazia o trabalho por ele, mas conduzia ele. E aqui, no aspecto do que nós falamos, tem um ponto que quase ninguém tocou. O que vai definir o futuro da doutrina sob o prisma da revelação, que é uma revelação que jamais será igual às revelações que aconteceram antes da doutrina, aquele tipo de revelação acabou. Ou seja, trocando miúdo, alguém vai sair lá com um livro, falar uma comunicação, sei lá, aquele médio A, B ou C, D, pode ser o mais importante do mundo, a reencarnação de Chico Xavier ou de Andrew Jackson Davis. Isso não existe mais. Existe uma ferramenta que, em definitivo, vai conduzir a doutrina para esse futuro, e isso vai se proceder de forma que a gente não possa ter medo ou dúvida. Qual que é essa ferramenta? É a universalidade do ensino dos espíritos. Isso tem como se aferir, como se proceder? Lógico que tem, mas não vai acontecer assim, da maneira que nós estamos imaginando. Nós estamos aqui, e aí, daí porque existem princípios. A doutrina é constituída de princípios, mas daí porque existe uma ciência altamente desenvolvida que nos dá a possibilidade de analisar as coisas sob o ponto de vista de lógica, de racionalidade, e com uma certa sabedoria dentro desse conhecimento. Então, nós estamos aqui no limiar de um processo muito pequeno, muito ínfimo ainda, que nós vamos desenvolver esse processo, e todas as cogitações que foram feitas, tanto pela Terezinha como pelo Edilson, eu entendo a preocupação da Terezinha, concordo com o que ela levantou, mas não estou aqui dando palavra final, porque não existe, mas também estou dizendo o seguinte: não nos temos por que temer. De lá para cá, ou seja, de Kardec, dessas adulterações do processo. Outra coisa importante é o seguinte: se a gente não estudar com profundidade a doutrina, nós não vamos entender por que ela chegou até nós dessa forma, teve essas duas adulterações, mas foi resgatada. É outra coisa também que nós estamos aqui estudando uma Gênesis, nós estamos aqui. Quem quiser continuar estudando a Gênesis adulterado, o céu e o inferno adulterado, que continue, isso é liberdade. Nós temos aí o ponto final, nós temos aí nem céu nem inferno, é muita coisa. Então, eu estou falando sobre o pessoal de convicção. Nós temos as ferramentas para. Agora, nós estamos engatinhando aqui num processo de conhecimento que nós próprios estamos desenvolvendo, esses estudos com liberdade, sem institucionalização, sem organização e sem a égide de ter que depender de A, B ou C, ou do médio desse, daquele outro.
é em cima desses princípios e da doutrina. Então, nessa linha de raciocínio, porque eu ficaria aqui 3 dias falando sobre isso. Vamos dar. Pois é, Célia. Não, mas peraí, isso é importante. Eu sei, sim. E raciocínio, nós vamos chegar lá. E nesse processo de estudo que nós já estamos fazendo no mundo inteiro, pelas vias da tecnologia, pela via do conhecimento, mas sem limitações, sem entraves, essas coisas vão acontecer, Terezinha. Não tenhamos dúvida disso. Sim, também não tenho dúvida. Os espíritos vão achar um caminho, com certeza. Sim, mas não vai aparecer uma pessoa tão importante ou tão que a gente que fala, aconteceu isso. Não, é um processo em conjunto. É um processo em conjunto, tanto do estudo para aprofundar no conhecimento da doutrina, como essas revelações vão ser escrutinizadas ou escrutinadas num conjunto. Não vai ser uma revelação de um médium, um livro que alguém escreveu. Então, sob esse ponto de vista e sob esse prisma, nós não tenhamos dúvida que a espiritualidade vai trazer, no momento oportuno, essas revelações, mas eu acho que isso vai demorar muito, porque nós não conhecemos nem um milésimo da doutrina. Então, vamos ter que estudar para isso acontecer e vamos ter que aprender a fazer perguntas. Esse trabalho que está se desenvolvendo por nós aqui, com todos esses estudos em grupos, no mundo inteiro, é o limiar disso, gente. Mas eu acho que não dá para aprofundar mais nisso aí, porque só para... né? Deixar... Edilson, você queria complementar antes? Por favor. Então, quando o Antônio perguntou para a gente se a gente acredita realmente nessa adulteração, foi provado por A mais B, pela Simone, pelo Paulo Henrique de Figueiredo, pelo Lucas, e também a Célia já tinha comentado a respeito, desde a época de Henry Sauce, já desconfiava dessa adulteração. Realmente ela ocorreu. E também concordo com o Antônio que nós estamos seguindo as informações e os livros corretos. Agora, a gente não tem como obrigar as pessoas a seguirem, né? Então, a gente está fazendo o que é correto, na nossa opinião. Isso. De forma nenhuma. Obrigado. Eu fui buscar na Revista Espírita de 1858, como vocês estão vendo aí ele vem dizendo, explicando como foi feito, e vão dando aqui, aí está aqui a introdução, aí ele vai dando a rapidez, como se propagaram em todas as partes do mundo, que vamos ver, gente, vamos ver no 55, isso aqui está lá no item 55 que nós vamos ver. Entendeu? Então, aí está explicando sobre como foi rápido, e tem uns pontos aqui que eu achei interessantes. Aqui, ó. Aqui. Por mais abundantes que sejam as nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência. Para suplementá-la, contamos com um concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem o bem transmitir-nos acerca dos diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito, chamamos a atenção para os seguintes pontos, sobre os quais poderão fornecer os documentos. Aí ele vem citando: manifestações materiais ou inteligentes obtidas das reuniões às quais assistirem, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro, fatos da segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Fatos relativos ao poder oculto, atribuídos sem razão a certos indivíduos. Lendas e crenças populares, e vai dando os pontos aqui que serão abordados. Bom, eu vou retornar a revista, a Gênesis, que está lá, que irá comentar sobre isso. Zélia, eu sou chato pra caramba, eu sei, mas só para complementar, porque a Terezinha falou mais de uma vez em questão de opiniões pessoais. Aqui, então. Na construção, viu, Terezinha? Na construção, você me siga se eu falar alguma coisa que você não falou ou está errado aqui. Na construção da doutrina,
Isso aconteceu no período da construção da doutrina, sob a liderança de Kardec, aquele grupo, que Kardec não era sozinho, ele tinha assistência espiritual. Tá? Essas opiniões pessoais aconteceram, correto? Correram bastante. O que Kardec dizia, que tudo que era opinião pessoal não poderia ser tido a conta de princípio. Perfeito. Princípio só Mas aquelas revelações que passavam pela comprovação universal. Opiniões pessoais eram opiniões pessoais, não eram princípios espíritas. mas elas ocorreram, correto? Sim, ele mesmo deu opiniões A dele, segunda mas ele... pergunta, não, a segunda pergunta, prevaleceram? Não, Não, né? não, é. Como princípio, Então, não. a minha conclusão... Podem ter prevalecido como sugestão, como uma hipótese, Eu mas digo, não como eu digo, princípio. eu digo prevalecer no sentido de distorcer a verdade, a doutrina, os princípios, aquela coisa toda. Então, a minha colocação na complementar é essa. Tenhamos a certeza de que também não vai prevalecer daqui para o futuro, porque nós não somos Sim. Uhum. deriva, a espiritualidade nos assiste e nos acompanha. Então, ó... Ele vai falar sobre isso. Vai falar agora sobre isso. Então, vamos lá. Certo, Vamos certo. lá. Então, toca o barco, Zélia. Desculpa aí a minha Não, insistência, mas ele vai falar justamente sobre isso, vai falar sobre é essas tão coisas. importante. Mas vamos conversar sobre isso. Não existe nenhuma ciência que tenha saído inteiramente acabada do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produtos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como de um ponto conhecido chega-se ao desconhecido. Assim, procederam os espíritos com o espiritismo, razão pela qual o ensino que transmitiram é gradual. Bom, Eles somente abordaram as questões, olha aí, eles somente abordaram as questões na medida em que os princípios sobre os quais se apoiavam estivessem suficientemente elaborados e a opinião tivesse alcançado a maioria necessária para a assimilá-los, a maturidade não. necessária para assimilá-los. Também é preciso levar em conta que todas as vezes em que os centros particulares abordaram questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias e inclusas. Por outro lado, quando chega... Inconclusa, Zélia. Inconclusas, desculpa aí. Também é preciso levar em conta que todas as vezes em que os centros particulares abordaram questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias e inconclusas. É bem diferente. Por outro lado, quando chega o momento oportuno, olha aí, o ensinamento é completamente idêntico em quase todos os centros. Há, entretanto, entre a marcha do espiritismo e das ciências, uma diferença capital. Enquanto estas só atingiram o ponto onde chegaram depois de longos períodos, foram suficientes poucos anos ao espiritismo, não para alcançar o ponto culminante, mas para acumular uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso se deve à imensa multidão de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um deles seu contingente de seus conhecimentos. Resultou disso que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, ocorreram mais ou menos simultaneamente em alguns anos, e foi o suficiente agrupá-las para formarem um todo. Eu vou terminar para depois para analisarmos.
Deus, observe o que a Terezinha falou. Deus quis que fosse assim, em primeiro lugar, para o edifício chegar mais rapidamente ao topo e depois, para que se pudesse, por meio de comparação, ter um controle de alguma maneira imediato e permanente da universalidade do ensino. Dado nenhuma de suas partes ter nem valor, nem autoridade maior, que por sua conexão com o conjunto, todas devem, repito, todas devem harmonizar-se, tomar-se lugar no arranjo geral, chegando cada um a seu tempo. Como Deus não confiou a um só espírito a responsabilidade de promulgar a doutrina, quis a si mesmo tanto o menor quanto o maior, seja os espíritos, seja entre os homens, levando sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas provenientes de uma fonte única. Por outro lado, cada espírito e cada homem, dispondo somente de uma limitada soma de conhecimentos, individualmente não estavam aptos a tratar do ex professo. Vocês sabem o que é isso? Eu fui lá e busquei. Significa com verdadeiro conhecimento de causa, magistralmente, com todo o cuidado, com a maior atenção. Então, voltando. Por outro lado, cada espírito e cada homem, dispondo somente de uma limitada soma de conhecimentos, individualmente, não estavam aptos a tratar do ex-professo das inúmeras questões inerentes ao espiritismo. A isso se deve também que a doutrina, em cumprimento dos desígnios do Criador, não poderia ser a obra de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade dos trabalhos verificados uns pelos outros. Eu acho que é aqui que eu, quando me enrolei, ele indica, e eu vou mostrar a vocês aqui, deixa eu ver se é aqui. Tá, peraí. Aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, deixa eu ir aqui. Ele tem indicando a introdução do segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2, e a Revista Espírita, abril de 1864, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Porém, quando eu fui observar e analisar isso aqui, o que está sendo dito, esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, Autoridade da Doutrina Espírita, que ele vem dizendo o que nós vamos justamente estudar. Ele desenvolveu, olha aqui, aqui, 64. Autoridade da Doutrina Espírita, e ele tem dizendo aqui, ó, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Isso foi, ele tem indicando o Evangelho segundo o Espiritismo. Peraí. Introdução, item 2. Isso foi em 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo foi de 1863. Então, ele começou, foi desenvolvendo na Revista Espírita de 64, e agora estamos estudando isso na Gênesis. Por isso que quem estiver interessado em ler, em estudar, leia. Mas nós estamos vendo isso na Gênesis. Certo? Bom, retornando aqui ao item 53, alguma dúvida? Alguém gostaria de falar? 53, não, 54. 54, né? 54, que já terminamos 53. 53 nós terminamos, não terminamos? É isso que eu disse, 54, porque os 53 já terminamos. Bom, Edilson, está falando um pouquinho.
Gostaria de comentar alguma coisa? Celeste. Não, está tudo bem. Estou a perceber tudo. Tudo bem. Que bom, hein, que você está a perceber. Estou Às a vezes aqui perceber o que está a ser dito e o que está escrito. isso A mim sim. é novidade, por isso é que eu não me manifesto. Verdade. A gente tem visto bastante isso, né? A gente tem Isso, conversado muito, bastante estudado Estado a bastante, é ouvir, verdade. né? tenho Essa É questão verdade. essa questão da universalidade dos ensinos, dos espíritos, a gente está sempre buscando, está sempre revendo, está sempre discutindo, conversando, né? Sim. Então, eu acho que não há Vamos dúvida deixar. sobre Não, mas espera aí, isso. vamos deixar que o Edilson fale alguma coisa também. Não, não, tá tranquilo. Estamos acompanhando aqui. Uhum. Que só, principalmente sobre a marcha do espiritismo. Essa, pronto. E aí, alguma coisa? Podemos continuar porque nós vamos ver justamente o que ele está falando, o que ele indicou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e da Revista Espírita de 1864. Agora, 55. Um último caráter da revelação espírita e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem é que, apoiando-se em fatos, ela é e só pode ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. O Dilson está entrando. Por sua essência, ela se alia com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, em certa ordem de fatos, não pode contrariar a vontade de Deus, autor das leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas só destroem o que os homens edificaram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que seja demonstrado por evidência, ou que seja deduzido logicamente da observação. Em contato com todos os ramos da economia social, aos quais oferece o apoio das próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, seja de qualquer ordem, quando chegam ao estado de verdades práticas e saiam do domínio da utopia, pois sem isso se aniquilariam. Deixando de ser o que é, desmentiria a origem e objetivo providencial. Avançando com o progresso, o espiritismo jamais será superado, pois, se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Fantástica essa frase, né? Ótimo, 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 Fantástica. ótimo, ótimo, As ótimo. as religiões em geral, né? Elas são estáticas, né? Nada pode modificar, é aquilo e pronto, está acabada, está pronta e acabada. Kardec, olha a abertura que ele deixa, né? Para o espiritismo, para os espíritas, né? Se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, ele se modificará sobre esse ponto, porque ele acompanha o avanço da ciência. O espiritismo acompanha, né? Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Então, ele é progressista, né? Ele acompanha o progresso da ciência, o desenrolar, né, das coisas, ele acompanha. Muito, muito bonito isso. Eu achei interessante porque, por mais que os homens queiram, vocês dão muito exemplos aí do Brasil, principalmente a Terezinha, eu acho que foi a Terezinha que falou, deu alguns exemplos, e tudo esses exemplos que havíamos comentado, sobre o que falavam, sobre o espiritismo, que na verdade não que não há, que para mim isso é falta de estudo. Nós estamos vendo. Aqui está. Aqui, ó. Se aniquilaram, desapareceram.
porque não eram verdade. Simplesmente Então. foram eliminados, esquecidos. Muitos movimentos surgiram aqui no Brasil, que estavam em desacordo, né, com aquilo que Kardec trouxe, acabaram, na época, criaram aquele rebuliço, né? Aquelas discussões, aquelas coisas. Depois sumiram, desapareceram, não se ouve falar mais neles. Porque não estavam com a verdade, né? Eram Exatamente. frágeis, ideias frágeis, né? E aqui tá, né? Se aniquilaram. Agora, deixa eu ir lá, eu acho, para não esquecer, gente. Ele tá indicando aqui o item, a nota 43. A nota 43, se vocês me disserem aí qual é o número do livro físico, essa nota, porque é diferente, não é isso? É 43 mesmo. É 43 também, no No físico? meu, 43. Mas só tem esse, né? Eu não sei como tu tem Não isso. tem, não sei, não tem conhecimento de uma segunda edição já da gente. 55, né? O item é É o 55. 55. Não, no meu que eu estou falando, na cópia dura, né? No livro propriamente dito, né? Porque do livro para a obra, como é que é? Online muda, na e-book muda realmente o número. Eu estou aqui no Kindle. Aqui o meu é 43 mesmo no É o físico. 43. Então, vamos No lá? físico é 43, é isso que eu quis O dizer. 43 também. Porque mudou, vocês lembram no estudo de sábado, Terezinha, como foi? Edilson Estava também estava. diferente. Estava Estava bem diferente. Mas diferente. o que existe, Zé, é que no e-book é diferente a numeração. Por Eu isso não que sei porque Eu acho que no e-book dá uma diferença, assim. dá, inclusive nas outras obras também do Paulo, sempre tem esse dilema. Bom, vamos lá? Diante das declarações tão precisas e categóricas como as contidas neste capítulo, caem por terra todas as objeções de tendência ao absolutismo e autocracia dos princípios. O que é autocracia, gente? É algo imposto, né? O princípio É uma imposição, né? Aqui, excesso de poder, poder absoluto, inquestionável. Aí vem falando aqui. O sinônimo seria o quê? A tirania, despotismo, ditadura. Pronto. Eu gosto de ir bem no dicionário, porque melhor. Então, essas imposições dos princípios, assim como todas as falsas interpretações de algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas, atribuem à doutrina. Vou ler novamente. Diante de declarações tão precisas e categóricas como as contidas neste capítulo, caem por terra todas as objeções de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, assim como todas as falsas interpretações de algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas atribuem à doutrina espírita. Aí tem um errinho de digitação aqui que nós descobrimos num outro estudo que nós fizemos, quando ele fala aqui, ó, todas as falsas interpretações que algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas atribuem à doutrina. É o quê? Não é de. Isso, Aqui está. E aqui está, né? Não é isso, Terezinha? Que algumas pessoas. Uhum. Podemos. Algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas atribuem à doutrina. Essas declarações, por outro lado, não são novas. Gente, eu fiquei emocionada no final, viu? Nós as temos repetido inúmeras vezes em nossos escritos para não permanecer dúvida alguma a esse respeito. Ademais, elas mostram o verdadeiro papel que nos corresponde, o único que desejamos, aquele de trabalhador. Olha, a humildade. É lindo. Olha que coisa. É isso aí, né? Ele que foi o responsável por tudo, ele queria ser apenas um trabalhador. E nós estávamos falando desses movimentos que existem atualmente, que um querendo ser melhor do que o outro, e mostrar isso, aquilo, outro. E cadê a essência dessa doutrina aqui no qual é amorosa, é caridade? Completamente em contradição com o que o próprio Kardec está dizendo.
Bom, vou retornando. Alguma consideração? Eu queria só perguntar, Terezinha, essa questão do erro que você levantou aí, para mim, Não, é só você ver o resto da frase, Antônio, olha. não, mas eu estou vendo, por isso que assim como todas as falsas interpretações de algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas atribuem à doutrina. Qual que é o... Mas é o que mesmo? Nós fomos procurar esse erro aí. É que, no lugar de é que. Como é que Cadê é? o Edilson? Você concorda, Edilson? Cadê o Não, eu Edilson? estou querendo entender qual que é é o DE? Para concordar com o restante da frase, não é o ter, não está, porque olha É só, Você que. logo. Você está dizendo que é que Que em vez de algumas D. pessoas, Isso, que algumas pessoas. que isso algumas mesmo, Terezinha. pessoas, Certo. Eu entendi. Agora eu para entendi. Não, porque concordar com o restante da frase. eu havia entendido que você disse que era E em vez de D. Não, é que, Ah, entendi. que. Realmente, está perfeito. Certinho, Terezinha. Assim como eu faço interpretação, Bom, alguma coisa? não, era só isso mesmo. E essas algumas pessoas desconfiadas, ele coloca de uma forma assim bastante sábia e inteligente, porque existe aquelas pessoas que desconfiam com racionalidade. É o tal do cético que quer primeiro Ah, se tá, convencer buscar lá, desse lá na ponto, nota, né? não é É isso? muito importante. Ele sempre trata essa questão com bastante delicadeza, sutileza, porque é o cético que é cético, vamos dizer assim, por querer entender, ele é daquela categoria que ele até relaciona lá em outra parte da obra, que são esses, onde ele relaciona lá, não sei qual. Kardec, ele dava valor para as pessoas que duvidavam, mas de boa fé, querendo entender, eram pessoas honestas, né? Com ideias realmente de aprender alguma coisa, de entender. Então, quando eles duvidavam, nesse sentido, Kardec respeitava isso. Agora, tem aqueles, né, que querem discutir tudo, querem pôr tudo em dúvida, mas sem aquela boa fé, né? Às vezes É, para denegrir, às vezes só para pôr a dúvida no grupo, né? é a Então, dúvida existe sincera, né? diferença. É a dúvida sincera. Geralmente tem Nós, outro objetivo, né? todos nós É, temos, né? O mesmo outro objetivo. Eu não engulo as coisas. Precisa ser convencido. eu também, viu? Eu fico encucando com o negócio, É a fico própria pensando, doutrina que nos ensina isso, né? eu fico pensando naquilo até chegar num ponto de entender o que eu puder entender, né? Não é tudo que a gente pode entender. E Kardec vai adiante. Se por alguma razão o que está sendo exposto aqui não te convencer, põe de lado e dê tempo ao tempo, e tem o direito de fazer isso. Uhum. Kardec, ele deu um exemplo, muitos exemplos, de ser, além do bom senso, da inteligência, ele deu exemplo de humildade, porque ele, Ótimo. ele voltou atrás em várias declarações dele, no decorrer do tempo, ele voltou atrás, né? No caso da possessão, por exemplo, né? Ele voltou atrás, ele no começo falando categoricamente que não tinha possessão e tal. Depois ele estudou lá um caso lá na Revista Espírita, acho que de 1865, parece. É o caso da senhorita Júlia, até lembro o texto. Ele falou, não, aqui mostra que realmente aconteceu uma possessão, sim, né? E depois na Gênesis aqui ele complementa que tem a possessão, né? Mas não é momentâneo, claro, é um momento ali que o espírito praticamente se apossa do corpo, mas é momentâneo. E eu achei muito interessante que ele fala aqui na Gênesis que os bons espíritos também podem usar da possessão para quando eles querem confirmar muito uma coisa, né? Eles usam da possessão, mas no bom sentido, para o bem. É interessante, né? Olha como as ideias vão evoluindo, né?
as ideias. Explica isso bem de uma forma É, interessante. é. Terezinha, também. Então, e a gente vai descobrindo isso na Revista Espírita, né? Eu li de cabo a rabo. Lógico, eu li, não estudei, né? Eu li tudo. Mas Melhor jeito. algumas coisas me marcaram, né? Essa foi uma, a dos animais também, uma questão lá dos animais também, que ele deixou uma dúvida lá, sabe? E é interessante isso, né? O próprio princípio da reencarnação que não fazia parte do quadro da mente dele de aceitação. Ele Uma coisa tão não fundamental, aceitava, né? ele nunca, né? Não pensava em reencarnação, não fazia parte da crença dele, né? E ele se adaptou pela lógica, né? Então, ele deu muitos exemplos para a gente, né? De raciocínio, de Meu bom Deus. senso. Eu admiro demais o Allan Kardec. Bom, continuando. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos? Visto não ser outra senão a de Cristo, o homem necessita de uma revelação? Não pode encontrar em si mesmo tudo o que precisa para bem se conduzir? Do ponto de vista moral, não há dúvida quanto a Deus ter outorgado ao homem um guia em sua consciência, que lhe diz: não faças a outrem o que não quereis que te façam. Certo? A moral natural está escrita no coração dos homens. Mas sabem todos lê-la neste livro? Não tem menosprezado sempre esses sábios preceitos? O que fizeram da moral de Cristo? Como a praticam os que a ensinam? Não a tornaram letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si mesmos? Censurai um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes, a mesma instrução a seus filhos, se eles não a aproveitam? Por que Deus faria menos do que um pai de família? Por que ele não enviaria aos homens, de tempos em tempos, mensageiros especiais, encarregados de chamá-los a seus deveres e levá-los de novo pelo caminho do bem, quando dele se desviam? Por que não abriu os olhos da inteligência àqueles que os têm fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e os bárbaros? Os espíritos ensinam a moral de Cristo pela razão de nada haver de melhor. Mas então, para que serve seu ensino se só repete o que já sabemos? O mesmo poderia ser dito da moral de Cristo, pois foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos. O mesmo se pode dizer de todos os filósofos moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons e de todas as maneiras. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos estudiosos da moral, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, se fazem ouvir tanto na cabana quanto no palácio, tanto pelos ignorantes como pelas pessoas instruídas. Alguma coisa aqui, por enquanto? É verdade, né? Quantos já passaram, né, pela Terra, trazendo esses ensinamentos morais para a humanidade, né? Quantos? E ainda hoje nós estamos aqui tentando entender, tentando agir de acordo, ainda não aprendemos direito, por isso que precisa repetir muitas vezes, né? Como ele fala aqui, um pai que ama o seu filho não repete muito as orientações para o filho? Como que Deus ia fazer diferente, né?
Ele manda em todas as partes da Terra, todos os cantos do planeta, manda missionários para ensinar como é que tem que se comportar, como é que tem que agir, fazer o bem, para todo lugar, né? E repete, manda de novo. Nós estamos aqui, ó. Já passa, Sócrates e Platão já deixaram ensinamento, Jesus, agora os espíritos, né? E nós estamos aqui tentando aprender ainda. Pois é. Esse é um aspecto importante, Terezinha, quando ele fala, se refere a esses pioneiros, né? No caso aí, missionários pioneiros, no caso do Sócrates, veja bem. Sim. Até nas doutrinas do Oriente, né? A gente vai Sim, estudar da Índia, ensinamentos Sempre valiosíssimos tiveram, sempre tiveram, né? Bem antes. para bem antes de impulsionar o ser Sócrates. humano, para impulsionar o ser humano para o bem, né? Para aquilo que é nobre. Todo Porque aqui ele lugar, está dizendo, o pai, será que o pai vai deixar os seus filhos tomarem um caminho que não seja aqui, o correto? É por isso que né? vem, mandam, Tem, por e tem amor. que. Só para Olha, evitar de falar a coisa certa, né? Vai nós deixar temos, né, como ele a fala coisa aqui, nós temos as leis de Deus impressas na nossa consciência. Na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. É, Mas quantas vezes a gente desobedece à própria consciência? Quantas vezes o ser humano age em desacordo com a sua própria consciência? Então, precisa falar de novo, falar, ensinar, né? às vezes nós não queremos ver, né? Cabeça dura, né? Pois é. O que o ensinamento dos espíritos acrescenta à moral de Cristo? O que o ensinamento dos espíritos acrescenta à moral de Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre mortos e vivos. Isso é importante. Isso é Isso é diferente. muito importante. Isso aí é o Muito diferencial da importante. doutrina, o É a diferencial do doutrina. espiritismo, né? Exatamente. Aí ele vem, olha o que ele fala. Eles completam as noções vagas que ele havia dado a respeito da alma, de seu passado e de seu futuro, sancionando a doutrina cristã pelas próprias leis da natureza. É algo natural, é progressivo. Ele vai vir quando nós estivermos, é gradual, se nós não estamos preparados. Tá certo? Jesus veio no momento, ele veio dar o seu conhecimento, mas como nós estávamos. E ele disse que enviaria o Consolador. Dava para falar tudo, né? Não podia. E vamos falar com uma criança do mesmo vocabulário que estamos conversando aqui? Porque vai que cada um não tem as suas fases, não, cada um de nós não tem as suas fases? Sim, somos nós. Com o auxílio de novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos espíritos, o homem compreende, é lindo, a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se convertem numa necessidade social. Os homens passam a fazer por convicção o que só faziam por dever e fazem ainda melhor. Aí tem muita coisa que nós temos que aprender ainda sobre a fraternidade, sobre a caridade, se existe ainda fome no mundo, como estamos nos portando, será que estamos sendo realmente fraternos e caridosos? Quando os homens praticarem a moral de Cristo, somente então poderão afirmar que já não necessitam mais de moralistas encarnados ou desencarnados. E nesse momento, Deus não mais os enviará. Vai Olha precisar aí. mais. Oi, como, hein? Quanto precisar, ele vai mandar. Ô, 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 ô. Bom, gente, alguma dúvida aqui? Porque eu, particularmente, para mim ficou bem claro. Tá bem Mas, claro. afinal de contas, nós estamos batendo isso há muito tempo, gente.
Pode... Uns anos, alguns anos. E sem contar também nos estudos, Terezinha, que nós temos feito ultimamente, temos falado Sim, muito sim, sobre isso, né? Muito, muito mesmo, bastante. né? Bom, Celeste, alguma coisa? Está tudo bem, está bem explicado. Certo. Porque a gente está aqui só estudando o que Kardec disse. Nós podemos fazer o quê? Né? Temos as nossas dúvidas, trazemos nossos questionamentos, e ele mesmo disse, na época oportuna virá. Quando com a vontade divina, tudo vai ser gradual, é progressivo. Quando tiver que ser, vai ser de acordo com o tempo. Então, a gente fica assim, às vezes eu fico também me questionando. Mas aí eu tenho que falar assim, Zélia, controla as ansiedades, tudo tem o seu tempo. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte: qual autoridade tem a revelação espírita, visto que emana dos seres cujas luzes são limitadas e não infalíveis? A objeção seria válida se essa revelação consistisse somente no ensino dos espíritos, se devêssemos recebê-la exclusivamente deles, como se admitíssemos de olhos fechados. Porém, olha aí, é isso que eu achei muito bom quando eu li aqui. Porém, ela perde todo o seu valor a partir do momento que o homem contribui para essa revelação com sua inteligência e seu juízo. Desde que os espíritos se limitam a orientá-lo, nas deduções que ele mesmo pode extrair da observação dos fatos. Pois bem, as manifestações, em suas inumeráveis variedades, são fatos que o homem estuda em busca de deduzir sua lei. E nessa tarefa, recebe a ajuda de espíritos de todas as categorias, os quais, deste modo, são mais colaboradores do que reveladores. Olha aqui, gente. Mais uma vez. As manifestações, em suas inumeráveis variedades, são fatos que o homem estuda em busca de deduzir sua lei. E nessa tarefa recebe ajuda de espíritos de todas as categorias, os quais, desse modo, são mais colaboradores do que reveladores, no sentido habitual do termo. O homem submete os conceitos dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso, e dessa maneira se beneficiam dos conhecimentos especiais que eles possuem, relativos ao grau do seu adiantamento, sem abdicar do emprego da sua própria razão. O que ele quis dizer com isso aqui, gente? Nossa, eu achei, isso aí é muito importante, acho, né? Que além de receber as orientações, né, dos espíritos, aquela correspondência que ele recebia de todas as partes do mundo, aí ele fazia aquela seleção, aquelas que estavam concordando entre si, então ele via que tinha ali um sentido, tinha uma unidade, né, de pensamento ali. Mesmo assim, ele ainda passava, né, Com razão. pela lógica e pelo bom senso. Ainda passava pela lógica e pelo bom senso. O Kardec ele usou um critério bastante rígido, né, para aceitar algo como um princípio da doutrina. Ele não foi aceitando assim, não, né? Passava os conceitos, os espíritos, ao controle da lógica e do bom senso, né? Então, não, o homem, ele não abdicava do emprego da sua própria razão, do seu próprio raciocínio.
Então, juntava isso com todas aquelas comunicações que estavam de acordo entre si, né, dentro dos ensinamentos, mais a lógica, mais o bom senso, mais o raciocínio, né? Interessante, né? Eu acho que é interessante também que muitas pessoas perguntam por que os espíritos já não traz tudo já prontinho para nós? Seria realmente uma caridade? Não tinha como assim, um espírito chegar e dar tudo Não, prontinho? não, vamos dizer assim. Não houve aqui, não foi trazido de acordo com, não foi desenvolvido, eles trouxeram gradualmente os ensinamentos. E por que já não trouxeram tudo já? Porque ele falou no outro parágrafo que nós lemos. A doutrina é progressiva. Tem um ensinamento, tem que vir antes do outro, que é nem uma escola, né? Os alunos vão recebendo as orientações, as aulas, né? Primeiro vem uma fase do ensinamento, quando aquele ensinamento está entendido, aí vem outro, e assim por diante. Os espíritos agem assim com a gente. E ele mesmo deixou aqui. Nós temos que trabalhar também, gente. Não vamos, e o Tem nosso que fazer a livre-arbítrio? parte. Como é que tem que fazer a nossa parte? Ele O ser deixou bem humano claro aqui, ó. tem que fazer, Que o homem contribui para essa revelação com sua inteligência e seu juízo. Desde que os espíritos se limita a orientá-lo nas deduções que ele mesmo pode extrair da Isso. observação dos fatos. Ele não estaria nos ajudando, porque nós temos que aprender. Eles já são. Espera aí, gente. Aí, aqui, ó. Razão. Onde paramos, gente? Aqui? É como Pela os própria espíritos. razão. Aqui, sua própria razão, não é isso? Isso. Como os espíritos não são mais do que as almas dos homens, ao se comunicar com eles, não saímos da humanidade, que é uma circunstância primordial que deve ser considerada. Assim, os homens de gênio, que têm sido faróis para a humanidade, saíram do mundo dos espíritos para lá voltarão quando deixarem a Terra. Quando consideramos que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar instruções na condição espiritual, do mesmo modo que fizeram quando tinham forma corporal. É claro, Antônio vai deixar de ser o que é? Terezinha, Zélia, Celeste, Edilson? Quer dizer que Antônio lá vai chegar, Antônio, Zélia, né? Você viu, Vai ver Antônio, que Antônio você vai toda. primeiro, hein? Vai lá que sou eu mesmo lá. Boa projeção aí, viu, Zé? De olho no você. Isso foi a Zélia que está comentando, só para É descontrair a um pouquinho. Zélia que está falando, hein? Então tá. Que vai ser primeiro, então, vai ser o Edilson. Porque ele é Pronto, professor, aí Edilson. vai vir com essa tarefa, né? Não, ele é professor. Então, dizendo. Porque os espíritos fazem parte da humanidade, né? Só estão num outro lugar aí, numa outra dimensão, num outro estado, mas eles fazem parte da humanidade. Nós somos o que Como somos. nós aqui, porque estamos encarnados, nós não deixamos de ser espíritos, somos espíritos. Pois é. Então, vamos ser o quê? Santa Zélia? Não, e olha, eu estou botando esse santa porque para você ter uma ideia, né? Não, peraí, espírito evoluído. Zélia, para. Eu já fui chamada de Santa Terezinha muitas vezes. Peraí, gente, é porque às vezes eu olho aqui porque De tem. brincadeira, de gozação, mas fui chamada. Tá certo, tá, entendi, Celeste. Tá certo. Obrigada. Vamos continuar? Gente, peraí, como razão. Olha, eu me perdi toda já aqui. Porém, podem nos instruir. Peraí. Aqui. Aonde está, Terezinha? Lê aí, por favor. Podem nos instruir. Você tem que vira mais Meio do uma. parágrafo. Mais para frente, Eusélio. Aqui.
Porém, ela... Isso? A partir do momento que Lê, lê. não, acho que está. Onde está, Antônio? Lê aí, por favor, porque eu me perdi aqui. Pode nos instruir após a morte, como fazer Aqui. quando vivos. Pegou? Sim. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Podem nos instruir após a morte. Aqui embaixo, Zélia. Aí agora. Aqui. Podem nos Isso, instruir após a isso. morte. Isso. Como Isso. faziam quando vivos, é claro. Estou dizendo, Edilson vem, ele está lá e vem assim, Zélia, abre a cabeça, assim, não, Edilson, não dá, porque eu não estou ainda preparada. Ele não vai falar, falar com essa voz de fantasma, né? Ele vai falar normal. Não, mas ele está aqui do lado, está lá, assim, Zélia, você não está vendo isso? Ele é o espírito um espírito bom, superior, né? Zélia, assim, não vai poder falar assim, Zélia, você não está vendo isso? Né? Vai assim, ô Zélia, você não aprendeu ainda, Zélia. Olha, estou te indicando que você vá na revista Espírita Tal, vai lá. Eu gostaria muito que os espíritos fizessem isso, viu? Gente, mas quando nós estamos, às vezes, estudando, nos preparando, recebemos essas intuições. Às vezes, quantas vezes, aqui, preparando mesmo, eu estou querendo ver uma coisa, estudando uma coisa, quando eu vou ver, não, vai para... Aí eu penso que sou eu. Eu penso assim, Zélia não vai... Zélia, intuições. Não é? Então, é verdade. Vamos lá. Aí, já me perdi de novo. Em vez Pode nos destruir. Isso, né? Vai lá, Terezinha, vai. Tem jeito. Em vez de visíveis, estão invisíveis. Essa é a diferença. Sua experiência e seu saber não devem ser menores que antes. E sua palavra, como homens, tinha autoridade. Não há razão para que agora não tenha, pelos simples fatos de se encontrarem no mundo dos espíritos. Lógico, se quando estavam encarnados a palavra deles tinha valor, por que não vai ter depois que estiverem desencarnados, né? Aí vai Antônio, vai Edilson, Celeste, Terezinha, não vai ter autoridade, não vai ser o que é? A razão nos diz que terá um pouquinho mais. Quer dizer, a razão não é a razão que diz, a própria doutrina diz, porque nós, livres dessa carcaça, a gente fica um pouquinho mais... tem uma visão, um entendimento mais amplo, né? Dentro das nossas capacidades, mas com uma visão um pouco mais ampla, porque o corpo não tem o corpo que bloqueia, né? E aqui Kardec está falando de pessoas gênios. Gênios. Zé Ruela como nós, né? Aí vai Antônio, Edilson, Celeste, pioneiros, essas pessoas que realmente a gente tem, né? Como referência, né? Por isso que ele está falando que vem de tempos em tempos para nos instruir enquanto estamos preparados para receber determinados amadurecidos, ele falou. Gente, eu estava lendo... Mas Zélia, essa coisa, eu gosto muito de falar isso, essa coisa desses missionários que vêm e realmente são assim, fácil de qualquer pessoa saber que é de verdade, não qualquer pessoa, mas usando o bom senso, e de tempo em tempo, verdade, isso não é coisa que aparece todo dia. Mas se a gente olhar em volta da gente, com humildade, especialmente para muitas pessoas que, no geral, são tidas como ignorantes, que não sabem nada, eu sempre fiz isso, eu adoro isso. Aliás, eu valorizo muito mais isso do que os grandes intelectuais, os grandes, né? Todos têm seu valor, mas a gente tem esses exemplos. Aos montes em volta da gente. A própria família, começar na própria família. Tem que ficar mais atento, né, Antônio, para perceber essas coisas, né? Não, eu segui esse exemplo aí que Kardec nos dá o tempo todo, e o exemplo que Jesus nos deu. Jesus nos disse isso o tempo todo. Mas Jesus fala do simples, da criança, ele está falando de quê, se não disso? Né? Então, acabou, né, Zélia? Faltam 3 minutos. Peraí, só um instantinho. Sim. Eu não concluí o parágrafo. Não. Por que eu não concluí o parágrafo?
Ah, concluiu? Eu estou atrasado. 58, sim, vamos para o 58. Sim, Opa, a então eu estou devagar, tá vendo? 57 terminou. Acho que eu estou na hora Edilson, de ver, viu, Edilson? Oi. Edilson, você indicou a questão 997 do Livro dos Espíritos. Por favor, Isso, a nota de rodapé. Ele por fala: favor, lê. não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, reflexão e pelo sofrimento. Esse sofrimento é o sofrimento moral que a gente tem lá no mundo espiritual, pelos não atender às leis divinas da consciência, né? Muito bom! Muito bom. Muito bom. Eu estou dizendo que tem aí, ó. Eu estou dizendo. Tem os espíritos aí superiores aqui, então os espíritos aí, graças a Deus, porque eu tô bem rasteira mesmo, que Nossa Você Senhora. não diz. Eu só sei dessa frase porque eu dei a palestra no domingo no centro e eu usei essa pergunta aí. Então, gente, Tá vamos tudo ficar na. interligado nossos É, conhecimentos. porque senão nem estaríamos aqui, não é isso? Só a gente fica brincando para poder ficar mais suave. Não, fica mais leve, né, Vicente? Vamos então na próxima semana, item 58, viu, gente? 58, né? Isso. 58. Antônio 58. Tá marcado aqui já. Antônio não tem 58. Se não marcar, Pois é, já valeu. está marcado aqui. Então, eu vou parar aqui a gravação, alguma coisa. Então, a indicação do Edilson foi maravilhosa. Livro dos Espíritos, questão 997. Então, obrigada a todas e a todos. Até lá.